Olá mamães, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o meu pós-parto, como foi a amamentação, o puerpério, baby blues, como foi os cuidados com o recém-nascido de acordo com a minha experiência. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo também algum comentário, o que foi que você achou desse vídeo, compartilha comigo também a sua experiência. Primeiramente vamos começar com a amamentação. Logo ali quando meu bebê nasceu era por volta de 12:30, passei ali 2 horas na sala de recuperação e depois a gente foi para o quarto. E nisso, no primeiro momento em que o meu bebê foi pegar o peito, ele não quis pegar e tudo bem, é normal o bebê não querer pegar nesse primeiro momento, porque ele ainda está cheio de acordo com o que ele ainda estava na barriga. Foi o que aconteceu comigo. Só que no decorrer ali do dia, já pra noite, ele já quis o peito e ele teve uma pega super boa. Até foi uma enfermeira me auxiliar para fazer a pega. Eu já tinha pesquisado muito sobre amamentação, a princípio era algo que eu estava preparada, mas só que foi também uma profissional, o que ajudou bastante ele fazer a pega. E, gente, assim, eu nunca tive problema com a pega dele, ele sempre teve uma pega super boa, ele não tinha freio lingual, nada do tipo, assim, foi muito bem. Inclusive, quando ele pegou a primeira vez, foi uma maravilha. Eu até pensei, meu Deus, eu não tô sentindo dor nenhuma, e será que eu vou ser uma dessas pessoas sortudas que não sofrem na amamentação? Porque não doía, ele mamou assim o dia inteiro e não doeu. Inclusive, o dia inteiro na verdade, mas durante a noite inteira, né? Porque durante o dia ele não quis mamar. Inclusive, no outro dia de manhã, foi a consultora de amamentação, ela perguntou como tava, eu disse, tá tudo bem, tá uma maravilha, porque a princípio tava uma maravilha mesmo. Eu não tô sentindo dor nenhum, ela que perfeito, tudo bem, e só que algumas coisas começaram a desandar ali, quando começou a chegar no final do segundo dia, que daí o meu bebê começou a ficar bem mais irritado. Gente, ele era muito irritado, chorava bastante, inclusive às vezes as enfermeiras iam no quarto pra olhar se tá tudo bem, e eu ali desesperada, tentando acalmar ele só se acalmava se ele ficasse no peito. Eu lembro que ele começou a mamar, era mais ou menos por volta de umas 8 horas da noite, e já era quase 4 horas da manhã, ele não parou de mamar. Gente, eu não fui nem no banheiro, foi assim, diretão, eu sentada, e trocava no peito, e dava outro, e eu peito, e eu dava outro. Ele não parava de jeito nenhum, e ele chorava, se tirasse ele. O pai dele tentou pegar ele um momento, mas ele chorava muito alto mesmo, assim, de gritar, tadinho, meu Deus. Eu penso como é difícil a vida de um recém-nascido. Se é difícil pra gente, imagina pra eles como é difícil. E enfim, ele não parava de mamar e eu, meu Deus, ele tá com fome, porque ele tá há horas sem dormir e ele não dorme, ele fica mamando sem parar e se tirar ele fica irritado. Aí, nesse momento, eu já tava chorando, meu esposo chamou uma enfermeira e elas trouxeram fórmula para ele tomar. E ele tomou a fórmula e dormiu logo na sequência. O primeiro leite que vem é o colostro. E o colostro, a princípio, ele é suficiente para sustentar o bebê. Mas parecia que o meu não desceu ou não desceu muito. Eu lembro que uma vez eu ouvi vazar um pouquinho, sair um pouquinho quando eu apertei. Mas depois, gente, nada. Eu apertava meu peito, não saía absolutamente nada, 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 nada. Tentava de todas as formas ali apertar, ordenhar, mas não saía nada. Eu pensei, eu acho que não tá saindo nada. E assim, para quem tem parto cesárea, pode ocorrer isso, do leite demorar mais um pouquinho para descer. E aquilo realmente, nossa, eu acho que como o meu psicológico já estava assim, um pouco abalado devido às alterações hormonais, naquele momento eu fiquei muito abalada mesmo, eu chorei demais. Lembro que quando a enfermeira entrou no quarto com a fórmula, porque eu imaginei que eu nunca daria uma gota de fórmula pro meu filho, eu chorava sem soluçar, que ela falava comigo e eu não conseguia falar, que eu soluçava de tanto chorar. E chega a dar vontade de chorar agora, quando eu lembro daqueles momentos. E enfim, meu bebê tomou a fórmula, ele dormiu, mas ele nunca foi de dormir muito tempo seguido. Ali 1 horinha, 2 horas depois ele acordou de novo mamando. E quando se passava perto de 3 horas, ele já começava a ficar bem irritado mesmo. Aí, nesse tempo que a gente estava lá na maternidade, eu pedi para elas trazerem a fórmula para ele. Mas isso ocorreu na sexta-feira e quando foi no sábado, meio-dia, eu já estava indo para casa, então ele tomou pouca fórmula ali na maternidade. Mas ao caminho de casa, eu e meu esposo, a gente passou numa farmácia e compramos um lata de fórmula. Gente, não era a minha intenção da fórmula e eu queria continuar a amamentação. E nisso, eu sempre, antes de ofertar a fórmula, eu deixava o meu bebê mamando bastante ali no peito para que o leite descesse. E foi assim, como eu falei para vocês, eu não estava sentindo dor nenhuma, mas depois que ele passou essa madrugada ali mamando muito tempo, gente, começou a doer bastante mesmo.
Eu lembro que no sábado eu fui pra casa com aquelas rosquinhas de amamentação para não encostar o tecido no meu peito, e em casa eu ficava completamente assim, sem nada, porque eu não conseguia que o tecido encostasse no meu peito. E ele tinha a pega boa, ele não teve problema de pega, mas como o peito da gente nunca foi usado daquela maneira, é super normal que doa até se acostumar. Então, depois pesquisando sobre amamentação novamente, eu vi que era normal que doesse, mas que iria passar. Eu lembro que esse peito aqui foi o que doeu mais. Inclusive, teve uma madrugada que eu não dei pra ele esse peito nenhuma vez, eu dei só esse, porque eu não aguentava. Nossa, que encostasse, doía muito. Eu lembro quando ele pegava o meu peito, eu agarrava assim o travesseiro e chorava e deixava enquanto ele mamava. Nossa, eu lembro. Era uma dor assim que eu juro, parecia que eu não ia aguentar, mas a gente aguenta. Calma que esse relato não vai ter só coisas ruins aqui não. Não que seja ruim, na verdade, coisas difíceis. Então, conforme eu falei pra vocês, estava doendo muito, parecia que o meu leite não descia, o meu bebê era muito irritado. Gente, ele era recém-nascido que ele chorava muito. Eu lembro que meu marido tentava acalmar ele, pegava ele, ficava tentando andar com ele, andava lá fora, tentava balançar de todas as formas, ele não se acalmava se ele não ficasse no peito. Ele ficava muitas horas seguidas mamando, muitas horas mesmo. Ele fez durante muitos dias ali, 1, 2, 3 semanas, de começar a mamar assim, à noite e continuar 3, 4, 5 horas mamando sem parar. Era muito exaustivo, era muito cansativo, fora a dor que eu sentia, que era muito grande. Eu lembro uma vez de uma madrugada, acho que era mais ou menos no 4º, 5º dia após parto. Meu marido estava bem cansado também, porque ele me ajudava em toda essa loucura de acordar de madrugada, de não dormir direito. E, gente, eu juro que eu acordei pra vocês naquela madrugada pensando, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não aguento mais. Eu queria, sei lá, ir pro hospital, ficar internado e a galera ficasse cuidando do meu bebê, porque eu não conseguia mais. Até falar sobre isso dá uma vontade de chorar, porque naquela madrugada só Deus sabe como eu tava me sentindo. Eu tava pedindo assim força dos céus, porque eu estava há dias sem dormir, nada. E quando eu peguei o meu bebê, ele veio mamar e eu não acordei o meu esposo, que era sempre ele que fazia a fórmula. Aí eu deixei ele mamando um pouquinho e quando eu senti no outro peito, começou a escorrer aquele leite de transição, que é um leite que ele é mais transparente. Aí eu tirei assim no peito que ela tava mamando e eu vi que também tava escorrendo leite. Gente, naquele momento foi assim uma força extraordinária que eu senti, sabe? Eu pensei, eu vou conseguir. E realmente, eu consegui. Enfim, foi um momento de muita força, que eu imaginei que eu não seria capaz e o leite não vinha. Eu lembro que eu falava com meu marido, acho que se a questão da amamentação se resolver, resolve tudo. Não resolve tudo, mas resolve 90%, porque a amamentação é muito difícil e quando ela dá certo, gente, sai um peso muito grande das nossas costas. Mas enfim, a partir daí não foi só flores, teve momentos difíceis, o meu peito continuava doendo, mas a gente parou de ofertar fórmula a partir desse momento que o leite desceu e ele continuava mamando durante muitas horas seguidas, mas com o tempo, ali eu lembro mais ou menos por volta de 2 semanas, o meu peito não doía basicamente nada. Tinha só uma dor ali da primeira vez que ele pegava no peito, essa primeira vez que ele pegava, porque a primeira vez que o bebê pega no peito, o bico ele estica até 3 vezes mais do tamanho que ele é. Então esse esticamento que o nosso peito não é acostumado, é normal doer ali no comecinho. Então doía nesse comecinho, mas depois era tranquilo, mais ou menos depois de umas 2 semanas. E no decorrer do tempo, gente, a amamentação foi ficando super mais fácil. O meu filho atualmente ele tem 3 meses, eu não sinto dor nenhuma. Ele mama super bem, ele mama ali às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos, ele já fica cheio. Então ele não passa horas mamando. Eu lembro quando ele passava horas mamando, eu me perguntava, meu Deus, ele vai ficar assim pra sempre? E não fica, ele vai começar a ter uma pega efetiva, o leite vai vir bastante leite, vai enchê-lo, e enfim. E a questão do peito também não é só
de encher o bebê, porque também é uma questão de aconchego, de proximidade, onde ele se sente seguro. E eu pensava, tá difícil pra mim, eu imagino o quanto tá difícil pra ele, que acabou de sair do lugar que ele se sentia muito confortável, então eu vou fazer o meu melhor para que ele se sinta confortável aqui. E eu sempre ofertei o peito assim em livre demanda. Eu falei antes pra vocês que eu não tava dormindo e foi uma dificuldade que eu tive muito grande de dormir. Mesmo se o meu bebê estivesse com outra pessoa, eu não conseguia desligar. Gente, foi assim dias que eu chegava a delirar. Inclusive eu delirei que o meu bebê tava conversando comigo sobre, assim, eu não sei nem explicar. Ele tava conversando coisa comigo que não tinha nada a ver, não tinha pé nem cabeça. Eu não consigo nem formular uma frase pra dizer o que tava acontecendo, porque foi sem sentido algum. E eu tava muito mal. Eu lembro que quando eu deitava pra dormir, parecia que o meu corpo desligava e a minha cabeça não. Eu conseguia ouvir tudo que estava acontecendo à minha volta. Eu roncava, eu ouvia o meu próprio ronco e meu cérebro não desligava. Parece assim um medo absurdo que você tem de perder o seu filho a qualquer momento, porque ele é um recém-nascido ali e tem aquela síndrome de morte súbita, o medo do sufocamento. Apesar que eu não deixava nada no berço, eu tentava fazer ele dormir no berço, mas a maioria das sonecas eram no colo, porque ele não ficava no berço de jeito nenhum. A gente colocava, ele acordava. Então eu e meu marido, a gente ficava revezando com ele com sonecas no colo para que ele dormisse, inclusive durante a noite também. Aí ficava ele um tempo, depois ficava eu, para que a gente conseguisse dormir. E mesmo quando eu deixava o meu bebê com meu marido, ou quando o bebê tava comigo, gente, eu não conseguia dormir, sério. Era assim, uma coisa surreal. Por mais que eu quisesse, por mais que eu estivesse morrendo de sono, por mais que eu teoricamente dormisse, que chegasse a roncar, eu não dormia de fato. E eu acho que a privação de sono e aquelas quedas hormonais que ocorrem, vem o puerpério, e é algo muito difícil mesmo. Eu li muito sobre o puerpério, eu vi diversos relatos, mas nada acho que prepara você para passar por aquele momento. Não é o fim do mundo, mas é muito difícil mesmo. Não são todas as mulheres que passam pelo que eu passei, não são todas as mulheres que sentem o baby blues no puerpério, que foi o que eu senti. Baby blues se dá basicamente uma tristeza bem profunda por causa da queda hormonal, mas ela não chega a ser depressão pós-parto, porque é uma tristeza que passa. Gente, eu senti uma angústia dentro de mim tão grande, que era como se o meu corpo ficasse com febre. Inclusive, eu até tentei medir a minha temperatura diversas vezes para ver se eu tava com febre, porque era uma fraqueza no meu corpo, aquela sensação, nossa, eu não sei explicar, mas a minha temperatura estava normal. Eu não estava com febre de verdade. Eu lembro que quando eu chegava à noite, aquele desespero aumentava. O meu irmão e a minha mãe estavam aqui em casa com a gente também. A minha mãe me ajudou nas tarefas de casa, ela fazia tudo para que eu focasse apenas no meu bebê. Então eu e meu marido, a gente ficou bem focado no cuidado com o nosso filho. E eu lembro que o meu irmão, ele olhou pra mim e falou assim: por que você tá tão apática? E eu tava, sabe? Eu não conseguia rir de nada. Eu lembro que eu às vezes tentava colocar uma série na televisão pra assistir e eu ficava assim olhando pra tela. Sabe, eu não conseguia prestar atenção em nada, eu não conseguia rir de piadas, eu não conseguia puxar uma conversa, eu não conseguia falar direito com ninguém, porque eu não sei, era uma angústia, algo assim, paralisante. E eu lembro de conversar isso com o meu marido. Eu falei, eu tô sentindo essa angústia, e ele foi bem parceiro comigo. Ele tentou me ajudar, ele me abraçou. Aí eu chorava, sem motivo nenhum, eu começava a chorar, e era algo que eu pensava, meu Deus, não vai passar. Eu lembro que quando chegou o terceiro dia, o Leo estava completando 3 dias. Meu Deus, só 3 dias, esse tempo nunca vai passar. Parecia que eu estava ali há anos vivendo daquele jeito, que era muito difícil, e os dias se arrastavam tão lentamente, que 3 dias parecia, como eu falei, anos. Aí eu vi muita coisa sobre baby blues, que era pra eu me acalmar, pra eu ter certeza que iria passar. Eu vi diversos relatos de mulheres falando que sentiram também, e falando ali que passa mais ou menos 2 semanas depois do pós-parto. E era algo que me tranquilizava, mas ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, 2 semanas é muito tempo. Um dia passava lento, 2 semanas, será que eu vou aguentar 2 semanas? E sim, a gente aguenta e o tempo passa. E depois, quando passa, a gente vê, meu Deus, como passou tão rápido. Inclusive, atualmente eu olho as fotos de recém-nascido dele, ele tá com 3 meses.
é algo assim que eu choro. Eu vejo o parto, eu choro e eu sinto saudade dele picototinho. Não sinto saudade de passar por essas coisas, mas realmente passa, sabe? Queria voltar atrás e falar pra mim mesmo: você vai conseguir, vai passar tudo isso. E o tempo foi passando e realmente mais ou menos com 2 semanas eu comecei a me sentir melhor. Eu me lembro até a primeira vez que eu ri de algo, eu não lembro exatamente o que era daquilo que eu ri, mas eu lembro da sensação, sabe, de rir, como foi bom. Eu lembro quando eu coloquei a série que eu tava vendo antes de ter o meu bebê pra assistir, eu consegui ver um episódio inteiro, eu consegui me concentrar. Eu me lembro quando eu tomei um banho, quando eu lavei meu cabelo e eu depilei minha perna, que tava assim, gente, eu tava muitos dias sem depilar, então, e eu comecei a me sentir eu mesma de novo, eu comecei a me sentir feliz, eu comecei a sentir as coisas que estavam acontecendo na minha volta. Antes disso, eu lembro que eu tinha medo quando meu filho acordasse, porque eu sabia que eu ia dar de mamar, eu sabia que iria doer e que ele iria ficar muito tempo mamando e, gente, era muito cansativo. E eu me sentia culpada também, porque eu amo meu filho, eu amava meu filho, eu amava estar grávida, eu não via a hora de ter ele nos meus braços também. Só que quando chegou no momento que ele nasceu, eu fiquei apática, eu fiquei assim, com medo dele acordar. Meu Deus, você imagina só, com medo do bebê acordar, eu me sentia culpada por isso, porque era pra eu querer estar com meu filho no meu braço a todo momento, era pra eu estar amando toda aquela situação. Eu tava amando ter meu filho comigo, mas eu não conseguia amar toda aquela situação que eu tava passando, porque era muito difícil. E eu, meu Deus, será que isso não vai passar nunca? Eu ficava com esse meu pensamento, apesar do meu racional saber que iria passar, parecia que nunca ia passar. Mas passou e como passou. Gente, hoje eu consigo aproveitar o meu bebê muito mais e não demorou muito tempo. Ali ainda no primeiro mês as coisas começaram a melhorar bastante. No primeiro mês, assim, a minha amamentação ela se resolveu por completo. Eu não tive problemas nenhum com a amamentação ou puerpério ou problemas de baby blues no segundo mês. Então passar pelo primeiro mês foi uma tarefa muito difícil, foi uma tarefa angustiante, mas passou. E como passou tão rápido. Eu vejo meu bebê hoje e como ele tá grandão, e vejo as fotos dele pequenininho, gente, aquilo parece que foi ontem, ao mesmo tempo parece que foi há tanto tempo atrás, sabe? E é muito surreal como você tem forças pra passar por tudo isso. Como mãe, realmente é um ser de muita garra, que faz de tudo pelo seu filho. Eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de passar por situações que foram assim. Porque o baby blues, ele é uma angústia muito grande, muito presente, muito desesperadora. É desesperador mesmo, mas é algo de mudança hormonal, não é relacionado ao seu bebê, não é relacionado a ter um filho, é relacionado à mudança hormonal. Imagina só, você estava com um bebê dentro de você, com diversos hormônios, com a progesterona ali nas alturas, e quando seu bebê nasce tem uma queda assim, pá, gigantesca. A progesterona vai lá embaixo, diminui não sei quantas vezes, eu sei que é muitas vezes, e você tinha uma vida ali gerando dentro de você e de repente não tem mais, tem uma alteração hormonal muito, muito grande, e isso é muito normal, dá todos esses sintomas do puerpério, dá sintomas do baby blues. 80% das mulheres vão passar pelo baby blues, mas claro, é muito importante ficar atento aos sinais, se é depressão pós-parto, se é baby blues. Então veja os sintomas, pesquise sobre, se você está passando por algo parecido, também é importante procurar ajuda. Se você vê que está se encaminhando ali para uma depressão pós-parto, procure ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque é crucial ter ajuda nesse momento. Falei para vocês que eu também vou comentar um pouco como foi cuidar de um recém-nascido. O meu bebê, ele era um recém-nascido que não dormia por muito tempo seguido. Eu nunca precisei acordar ele para ele mamar. Eu vejo várias pessoas falando: nossa, o bebê recém-nascido, ele só fica ali dormindo, mama e dorme. Meu bebê, ele não ficava só dormindo, ele chorava muito, ele era um bebê muito irritadinho. Atualmente ele chora assim, só se ele tiver com sono, quiser mamar, ele não é tão chorão como ele era antes. Inclusive, ele dá muita risada o dia inteiro, é muito gostoso. Mas no começo ele chorava muito, gente. E parece assim, eu pesquisei muito durante a gravidez. Mas quando chega o momento, você começa a esquecer de tudo. Eu lembro que eu tentei fazer o charutinho a primeira vez, eu não me lembrava como fazia. E eu pesquisei diversas vezes como fazer um charutinho, eu tinha certeza que eu saberia. Quando eu fui dar banho nele a primeira vez na banheira, tinha aquela manha de você enrolar ele em uma fraldinha e tal e tal. Eu fui toda desajeitada, eu não conseguia lembrar direito como enrolava a fraldinha. E era assim,
você na prática é diferente, é muito diferente mesmo, sabe? É crucial estudar, é crucial entender. Eu fico imaginando, imagina se eu não tivesse pesquisado as coisas antes, eu acho que eu entraria em colapso, sabe? Porque saber de muitas coisas ali naquele momento foi muito difícil, e se eu não soubesse, eu acho que eu teria enlouquecido. E eu tentei fazer o charutinho nele, eu não conseguia, eu pesquisei de novo como fazia e eu aprendi a fazer, mas o meu bebê, ele não relaxava com o charutinho. Todas essas dicas que recém-nascido se acalmava, o meu bebê ele não se acalmava, ele odiava ficar preso. Quando amarrava assim os bracinhos dele, ele ficava tentando soltar e chorava e gritava, então não dava certo charutinho. Tentar dar banho na banheira nele também, enrolando com a fraldinha para ver se continuava os movimentos, também não dava certo, ele chorava bastante, o que ajudou a gente a começar a descobrir o jeito do nosso bebê. E é justamente isso, cada bebê é único demais. Todas essas dicas que eu vi assim não funcionaram tão bem pra mim. Outras dicas já funcionaram e com o tempo você vai pegando jeito, sabe? Hoje com 3 meses eu tenho um super jeito com meu bebê. Eu entendo quando ele chora de fome, eu entendo quando ele chora que quer dormir, eu entendo as necessidades dele. Parece assim que a gente está super conectado. E essa conexão ela não vem de um dia pra noite. Você vai conhecer o seu filho. E é super normal que a gente se sinta assim perdida no começo. Eu me senti muito perdida, mesmo que eu tivesse estudado. Aí eu me sentia muito perdida, eu me sentia muito mal por me sentir perdida. Mas é super normal isso acontecer. Então, algo que nos ajudou bastante na hora do banho, que era bem estressante, ele chorava muito. Inclusive, eu tentei dar banho com chá de camomila nele, eu tentei dar banho, ai meu Deus do céu, cantando e não sei o que, mas ele chorava muito no banho de banheira. Mas um banho que ele não chorou, que ele adora até hoje, inclusive a banheira tá ali parada, eu não uso a banheira. É o banho de chuveiro, então ele só toma banho de chuveiro com o pai dele, é um momento super gostoso de conexão, ele adora esse banho, por mais que ele esteja estressado, ele sempre relaxa tomando banho de chuveiro, e isso nos ajudou bastante. Eu fui aquela pessoa que eu falei que eu não vou fazer cama compartilhada, meu bebê vai ficar no berço desde o primeiro dia, claro que do lado da nossa cama, seguindo as recomendações do OMS, mas o meu bebê não ficou no berço e tá tudo bem. Atualmente eu faço cama compartilhada com ele, foi o único jeito que eu consegui, que eu encontrei pra gente conseguir dormir, porque quando eu colocava no berço, gente, ele acordava no primeiro minuto. Inclusive, durante os 2 primeiros meses, ele dormia em cima do meu peito. Eu tinha todo o cuidado para colocar almofadas assim do lado, que eu deixava o meu braço em cima, para que eu não virasse em nenhum momento com ele. Então eu deixava os meus 2 braços em cima e eu dormia com ele assim, parado, estática. E era um jeito, meu Deus, deveria ser super confortável dormir, mas era o jeito que eu dormia mais confortável, porque quando eu tentava colocar ele no berço, quando eu tentava colocar ele na superfície do meu lado, ele acordava instantaneamente. Então esse foi o jeito que eu encontrei e eu não sofri muito com isso. Eu conseguia dormir ali não muito tempo, que no começo ele acordava cada 1 hora, a cada 2 horas. Tem algumas madrugadas atualmente que são mais difíceis, que ele acorda mais vezes, mas atualmente já chegam noites que ele acordou só 1 vez, que ele acordou 2 vezes, que era assim um sonho muito distante para mim e eu pensava que ele nunca ia dormir tão bem como ele dorme atualmente. E atualmente a gente consegue deixar ele dormindo na cama. Na soneca de dia eu ainda deixo que ele durma ali no meu colo para que a soneca se prolongue um pouco mais, que às vezes de dia ele tem um pouco mais de dificuldade de relaxar, então quando deixo ele do lado ele acorda rápido. Então a gente vai se adaptando, a gente vai conhecendo as necessidades do bebê. Colo não estraga, fazer cama compartilhada também não estraga o filho. É o que o meu bebê tá precisando do momento e a gente vai se adaptando a ele. Agora ele tá aceitando dormir na superfície do nosso lado, então tudo bem. Ele dorme na superfície do nosso lado, na verdade do meu lado, só tá eu e meu filho dormindo na cama e meu marido dorme no sofá. E eu sei que isso é passageiro, sabe? Isso vai passar. Futuramente eu vou tentar colocar ele no berço de novo. A gente vai aos poucos respeitando ele, respeitando as necessidades dele. Depois, quando for seguro, a gente vai passar a deixar ele dormir no quarto dele. Indo também nessa adaptação aos poucos, nada assim de forma abrupta, porque é preciso conhecer o que o bebê precisa naquele determinado momento. Tem bebês que são diferentes, tem mulheres que são diferentes, que não passam por nada disso que eu passei, que é super tranquilo desde o começo, bebê que dorme a noite inteira desde o começo, não sente baby blues, não sente dor para amamentar e é uma maravilha, mas são experiências e experiências, e é isso, cada experiência ela é muito única. Meu filho, ele também chorava muito quando eu ia trocar ele, gente, muito. Atualmente ele só chora se for trocar, se ele tá com sono.
Então, mas tem momentos que a gente precisa trocar ele com sono, que ele faz cocô, algo assim, não dá pra deixar na fralda. Mas se ele não tiver com sono, ele fica super tranquilo, ele até dá risada, mexe as perninhas, super de boa. E no começo ele chorava. Ai, como ele chorava para trocar ele. Chorava assim de gritar, de se esgoelar. Eu imagino o que os vizinhos pensavam da gente nesse começo, porque ele chorava bastante. Mas aos poucos ele foi começando a se acalmar, a entender o ambiente. Porque imagina, gente, ele saiu lá de dentro de mim, onde era seguro, e de repente um ambiente completamente novo, com gente mexendo nele, trocando ele. Meu Deus, luz e pessoa falando. Que assustador deve ser para um bebezinho tão pequenininho. E aos poucos ele vai se sentindo seguro, e é justamente isso que eu percebi. Ele se sente seguro, sabe? Para ficar agora, para dormir onde não seja o meu colo, ele tá se sentindo seguro para dormir ali do meu lado. Antes ele só se sentia seguro no meu colo, mas aos poucos ele está se sentindo seguro de outras maneiras, porque ele está conhecendo o mundo em que ele existe. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. No próximo vídeo eu vou trazer um pouco também sobre enxoval de bebê. E deixa também alguma ideia que você quer saber, alguma dúvida que você tem. É isso, obrigada por ter assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.